Olá, sejam todos bem-vindos à nossa assistência espiritual. É mais uma vez com muita gratidão e alegria que nós iniciamos este encontro com o Evangelho, nosso encontro com Jesus semanal, nesse encontro onde nós somos tão beneficiados pelas energias de fortalecimento, de equilíbrio e de paz que essa equipe espiritual nos envolve. Então eu convido a todos a entrarmos em oração para que dessa maneira nós possamos sentir a aproximação e rogar a presença desses amigos queridos que com tanto amor vêm até nós para nos transmitir todas as energias que nós necessitamos para o nosso fortalecimento físico, mental e espiritual. E hoje, especialmente, nós vamos nos unindo com muita gratidão e alegria, porque estamos perto, não é, de comemorarmos o Natal. Amanhã será a véspera de Natal, dia 24, onde nós nos reunimos para agradecer a Deus a vinda desse Espírito tão iluminado, Jesus, que deixou as suas esferas celestes para vir nesse planeta com tanta dificuldade para nos ensinar o amor, para nos ensinar o caminho que devemos seguir para sermos felizes. Então, assim, nós vamos mentalizando o nosso querido Mestre Jesus. Nesse instante, como se todos nós estivéssemos ali na beira daquele lago, onde Jesus, tantas vezes no entardecer, sentado no barco de Pedro, olhava para aquela multidão e dava os seus ensinamentos. E nós somos essa multidão, sedentos de ouvirmos essas palavras de consolo, de despertar, que o nosso Mestre Jesus dá. A voz de Jesus ecoa em nossos corações. E dessa vez nós vamos bebendo essas palavras, nós vamos sentindo que essas palavras renovam a nossa esperança, a nossa alegria de viver, porque percebemos e temos a certeza de que Jesus está sempre ao nosso lado. E ouvindo aquelas palavras, vinde a mim todos vós que estáis carregados, que eu vos aliviarei, é que nós estamos indo na presença de Jesus. Mestre querido, que durante esses instantes em que estivermos reunidos em seu nome, nós possamos ser merecedores do teu amor, da tua ajuda. Que tenhamos, Senhor, a força para nos reabilitarmos, para enfrentarmos os desafios, para nos sentirmos corajosos e capazes de realizarmos o bem, porque essa é a nossa essência, porque somos filhos de Deus. Jesus querido, dulcifica os nossos corações, fortaleça a nossa mente, para que esse encontro seja muito promissor. Te rogamos também as bênçãos sobre o nosso companheiro Marcos, que irá nos conduzir nas reflexões de hoje. Que ele seja inspirado e fortalecido, e que suas palavras toquem o nosso coração. E em teu nome, Jesus, em nome de Deus, o nosso Pai, nós iniciamos o encontro com o Evangelho de hoje. Que assim seja. Muito boa noite para quem está nos assistindo ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem for assistir depois a gravação no horário que for mais conveniente. Que todos tenhamos a certeza de que a espiritualidade, independente do horário, estará ao nosso lado desde que nós sintonizemos mentalmente com a ajuda que o Self pode nos oferecer através desse evangelho virtual. Com muita alegria que eu participo do nosso encontro de hoje e eu quero começar contando uma pequena história.
Essa história, algumas pessoas podem já conhecer, e embora ela já seja conhecida por alguns, vale a pena ser ouvida de novo, porque ela tem tudo a ver com o tema da nossa conversa de hoje. Dizem que dois monges estavam caminhando, saindo do seu mosteiro para fazerem alguma coisa no vilarejo que ficava ali próximo, e essa caminhada era muito longa. Normalmente, os mosteiros lá na Índia, não é? Principalmente, eles são em locais mais afastados, mais retirados, e os monges gostam de caminhar porque eles vão apreciando as belezas que a natureza nos oferece, vão meditando, vão conversando quando vão em pares, enfim, eles se deslocam muito a pé em vez de irem de carro. Essa nossa história é atemporal, a gente não sabe direito em que época que ela passa, então, de repente, pode passar até numa época que não existia carro ainda, não é? Mas o fato é que aqueles dois monges estavam caminhando e depois de descerem a montanha, se aproximam de um lago, de um riacho, de uma passagem d'água relativamente larga, e conforme eles caminham em direção a essa passagem d'água, percebem que tem uma mulher à margem, aguardando. Quando esta mulher vê que os dois monges estão próximos a ela, ela pergunta: por favor, alguém poderia me carregar no colo para o outro lado da margem, porque eu não sei nadar e eu preciso ir até a cidade? O monge mais jovem imediatamente responde assim: não podemos, fizemos votos de castidade e não seria conveniente pegar uma mulher no colo. Aquela mulher era muito bonita, estava vestida de uma forma bastante caprichada, não é? Então tinha tudo para provocar a chamada, entre aspas, tentação naqueles que estão buscando se afastarem dos prazeres da carne. O monge jovem, então, refuta o pedido daquela mulher e diz que não pode. E ela insiste, mas eu preciso tanto ir na cidade, eu não sei nadar. Se eu for atravessar esse lago, eu tenho medo de me afogar. O monge mais velho, então, fala o seguinte: eu posso levá-la assim, vem até aqui. Pega a moça com todo cuidado, começam a travessia, a água batendo no peito, ele carregando a mulher pelos braços, coloca sobre os ombros. Em alguns minutos fazem a travessia, ela desce do outro lado, agradece bastante, vai para um lado do caminho, os dois monges vão para o outro lado do caminho, porque os destinos deles eram diferentes. Eles vão lá em direção ao vilarejo e continuam andando, então, durante um bom tempo. Mais de uma hora se passa, o monge mais novo, de cara fechada, testa franzida, expressando ali um descontentamento no seu semblante. E o monge mais velho, assoviando uma canção bastante delicada, observando os pássaros, as flores, aproveitando a beleza da natureza que o nascimento, que o nascimento que a natureza oferece, né, naquele caminho. Então eles vão caminhando assim, e de vez em quando o monge mais velho tenta falar alguma coisa, provoca alguma conversa, e o outro só responde com monossílabos. Depois, então, de mais de uma hora andando desse jeito, o monge mais velho pergunta para o mais novo: escuta, está havendo algum problema, não é? Por que, que desde que a gente acabou a travessia do riacho, você ficou mal-humorado, ficou de cara fechada desse jeito? Aí o monge mais novo, encontrando motivo, não é, para externar toda a sua frustração, todo o seu descontentamento, fala até de uma forma meio ríspida: eu não acredito que você levou aquela mulher nos ombros. O nosso voto de castidade é muito sério e você colocou ela bem próxima ao seu corpo e nós, então, rompemos com o nosso voto de castidade. Por que que você fez isso? Aí o monge mais velho sorri, olha para o mais jovem e fala assim: rapaz, eu não tive pensamento malicioso nenhum, a minha intenção foi ajudar. E veja só que coisa interessante aconteceu. Eu carreguei aquela mulher durante 3 ou 4 minutos, que foi o tempo que durou a nossa travessia. Você está carregando ela até agora, há mais de uma hora, porque o seu pensamento não saiu daquela situação. Essa é a nossa historinha. Né? O que, que ela tem a ver com o nosso tema de hoje? Vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Muitas vezes a gente fica durante anos da nossa vida carregando fardos pesadíssimos sobre os nossos ombros e que nos incomoda o dia a dia. Esses fardos são os mais variados possíveis. Nós podemos
estar cansados e sobrecarregados por excesso de trabalho, nós podemos estar preocupados excessivamente porque estamos doentes ou porque alguém muito próximo que a gente gosta muito está doente, nós podemos ter dificuldades financeiras, nós podemos viver relacionamentos conflituosos com nossos pares, com nossos filhos, com nossos pais, não é? Nós podemos ter problemas materiais de todas as espécies e aquilo pesa sobre nossos ombros. Além desses problemas materiais, nós podemos ter problemas morais que são igualmente muito pesados. Nós podemos carregar mágoas dentro do nosso coração. Alguém falou alguma coisa para a gente há muito tempo, e como aquele monge ainda guardava na cabeça que o outro havia carregado a mulher nos ombros, nós ficamos alimentando aquele sentimento contrário ao bem em nosso coração e vamos levando durante toda a vida, nos lembrando com detalhes as palavras que o outro falou, a situação que aconteceu, nos lembramos até de como estava o tempo. Ah, era um dia chuvoso, era um dia ensolarado, eu estava no corredor do mercado pegando pão de forma. A pessoa guarda com tantos detalhes aquela coisa e fica então se consumindo, porque a outra parte provavelmente já esqueceu e você fica carregando e carregando e carregando. Mágoas, sofrimentos, decepções, frustrações. Às vezes nós temos traumas de infância que conscientemente nós não nos lembramos, mas aquilo também pesa sobre os nossos ombros, e nesses casos vivemos momentos de infelicidade profunda e não conseguimos identificar por quê. Aí cabe uma terapia, não é? A terapia vai nos ajudar a identificar quais são os motivos das nossas frustrações, das nossas limitações, dos nossos medos. Então, tudo isso vem nos oprimindo. Eu costumo falar para os meus alunos, isso é uma coisa interessante. Eu dou aula de matemática, mas para o Estado, o professor de matemática é habilitado a dar outras disciplinas como educação financeira, como empreendedorismo. Eu acho isso tudo ótimo, porque na minha época não tinha essas matérias, não é? E hoje tem para ensinar o jovem a lidar com dinheiro, a lidar com cartão de crédito para não se endividar, a incentivar aquele que quer começar um negócio. Às vezes na escola alguém está lá vendendo brigadeiro, vendendo bolo de pote, e aí uma aula de empreendedorismo mostra que ele pode transformar aquilo num negócio no ganha-pão dele. Enfim, né? Isso daí a gente conversa lá na escola e tal. E junto com a aula de educação financeira, eu procuro passar o seguinte conceito para os alunos que fazem parte das minhas turmas. O mundo mede o sucesso das pessoas por uma régua estranha. Qual que é essa régua estranha que mede sucesso? Pessoa para ter sucesso no mundo, ela necessariamente tem que ter muito dinheiro, precisa ser rica, ela precisa aparecer nas mídias sociais como alguém de destaque ou ao lado de outras pessoas supostamente famosas. Ela precisa ter um carro 0 km na garagem, morar numa casa bacana, usar roupas da moda, ter joias, celulares, relógios muito caros, não é? E, na verdade, o verdadeiro sucesso não é isso. Eu falo isso para os jovens porque eles se iludem com muita facilidade por tudo aquilo que eles veem na internet. O sucesso não é isso. O sucesso é a gente deitar a cabeça no travesseiro de noite e dormir com a consciência tranquila de não ter feito mal para ninguém, de ter feito todo o bem que poderia ter. E se por acaso, no momento de dormir, a gente identifica alguma coisa que foi contrária àquilo que Jesus nos ensinou, no dia seguinte a gente vai lá e corrige. Eu falo isso dentro da sala de aula. Por quê? Porque é importante o jovem saber que esse peso que a sociedade nos impõe sobre os ombros não é uma obrigação que nós temos de carregar. E aí eu volto no Evangelho, capítulo 11 do Evangelho de Mateus, versículos 28 a 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essas palavras de Jesus têm um poder de consolo muito grande. Tudo o que eu citei há pouco, que nos sobrecarrega, são coisas que pertencem ao mundo.
o sucesso financeiro, a sobrecarga no trabalho, a discussão com um ente querido, uma doença física, são coisas que não fazem parte do nosso espírito. Elas se constituem experiências que o nosso espírito, que é imortal, está vivendo durante algum tempo aqui na Terra. Quanto tempo? Varia de acordo com a necessidade de aprendizado de cada um. Algumas semanas, alguns meses, alguns anos. Existem processos de aprendizado através do sofrimento que são muito lentos. Por quê? Porque é a nossa necessidade. Nós podemos, durante anos, arrastar alguma coisa que nos incomoda, mas que até conseguirmos extrair daquilo o aprendizado que aquilo pode nos proporcionar, não acaba aquela situação. E aí Jesus diz: venham perto de mim, venham a mim todos vocês que estão sobrecarregados, porque eu posso lhes aliviar. Ele pode nos aliviar como? Mostrando que essa nossa vida é passageira, que tudo que acontece aqui no mundo tem tempo para começar e para terminar. A nossa vida verdadeira é a vida espiritual. Isso não significa que a gente deve passar pelo mundo sem aproveitar as coisas boas que o mundo pode oferecer. De maneira nenhuma. O mundo tem um monte de coisa boa que pode nos oferecer. Nós temos aqui na Terra momentos legítimos de felicidade e podemos usufruir desses momentos legítimos de felicidade, desde que nós não deixemos que aquelas lições, aquelas experiências necessárias ao nosso aprendizado fiquem o tempo todo nos incomodando, pesando sobre os nossos ombros. Senão a gente vai ficar igual aquele monge carregando a mulher pelo resto da vida no nosso colo. E aquela situação já passou faz tempo. Jesus tem esse poder de dizer: olha, se você errou, o erro já foi, fica para o passado. O que ele falava quando ele curava as pessoas? Vá e não peques mais. Se a gente substituir a palavra pecado, que tem um conceito diferente do que o Espiritismo entende, não é? Por equívoco, por engano, Jesus fala assim: eu vou te curar daquilo que está lhe afligindo. Vai e não se engane mais, mude o teu modo de vida. Altere os seus hábitos, mude os seus comportamentos, para que aquela situação de sofrimento não se repita ou não se perpetue na sua vida. Jesus nos convida a mudarmos de vida quando encontramos uma dificuldade que nos empaca o caminho. Nós não fomos feitos para estacionar, nós fomos feitos para progredir, para evoluir, para ir ao alto, como diria o Superman, não é? Ao alto e avante, ele falava isso, né? Nós somos feitos para alçar voos longos, voos lindos, voos sublimes, e às vezes ficamos presos aqui no solo da terra, figuradamente falando, porque esse peso nas nossas costas, nos nossos ombros, nos impede de subir mais. Vamos nos livrar de tudo aquilo que é carga inútil na nossa vida. Vamos deixar a mágoa de lado, vamos exercer o perdão sincero e verdadeiro. Daqui a pouco é Natal. O que o Natal simboliza? Ah, o nascimento de Jesus. Essa é a explicação mais simples e a primeira que vem na nossa cabeça. Mas, além disso, o que o nascimento de Jesus significa para mim, para nós, para vocês? Jesus esteve há 21 séculos aqui na Terra ensinando que o amor vence todas as dificuldades, que o perdão, a tolerância e o não julgamento são ferramentas que nós usamos não em benefício dos outros, mas em benefício de nós mesmos. Se nós quisermos caminhar leve pela terra, precisamos aplicar essas ferramentas no nosso dia a dia. Não dar importância demasiada àquilo que é material. Óbvio que é muito bom ter dinheiro, poder ir naquele restaurante bacana, viajar no final do ano, mas se eu não consigo fazer isso agora, que isso não me pese nos ombros e eu passe as minhas férias de final de ano totalmente infeliz porque eu não consigo fazer o que todo mundo está fazendo. Não, eu posso fazer tantas outras coisas boas. Então, que o Natal simbolize o nascimento de Jesus dentro do nosso coração e dentro do nosso entendimento. Qual foi a mensagem que nosso querido mestre trouxe aqui na Terra? Meu reino não é deste mundo. Tudo aqui é passageiro. A gente deve aproveitar a nossa vida para vivermos em comunhão com o nosso próximo, servindo alegremente aqueles que nos cercam. Um pouquinho antes da sua crucificação, Jesus participou da famosa cerimônia do lava-pés, não é? Se colocando na posição do servo mais humilde
mostrando que o serviço ao próximo é caminho para a felicidade. Quando ele fala, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que é jugo? Às vezes as pessoas leem ou ouvem apressadamente e acham que é julgo. Jesus não está nos julgando. Julgo é aquele aparelho de madeira que ficava em cima dos bois, de um par de bois, para que eles caminhassem juntos e arassem o solo ou puxassem uma carroça. Então, o jugo é uma coisa que se usa no campo e normalmente é muito pesado, não é? Então, Jesus fala: se vocês têm que trabalhar aqui na terra para a nossa própria evolução moral, trabalhar em vistas ao nosso crescimento espiritual, não peguemos o jugo da materialidade, porque ele é pesado. Eu estou o tempo todo querendo me comparar com os outros, eu estou o tempo todo querendo ter mais sucesso do que os outros, e isso pesa muito nos nossos ombros, porque não é todo mundo que consegue sucesso materialmente falando. Então, tomemos o jugo de Jesus, porque é leve, o fardo que ele nos oferece é muito suave. Que fardo que é? Amor. Amor, amor e amor. Dentro do amor está tudo isso que eu já falei: o perdoar sinceramente, o tolerar as diferenças, o não julgar os inimigos ou os adversários. Tudo isso faz parte desse pacote de amor que Jesus nos oferece. Então, que nas nossas orações do Natal, nós nos lembremos disso. Jesus nasceu, que bacana, não é? Graças a Deus, o Pai permitiu que ele estivesse conosco. O que ele veio nos ensinar? Ele veio nos mostrar o amor, veio nos exemplificar o servir ao próximo, veio nos dizer que nós devemos fazer aos outros aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem. Então, que esse jugo leve de Jesus, que esse fardo suave, ocupe o lugar na nossa vida de tudo aquilo que é inútil, que pesa sobre nossos ombros. Que na próxima noite, quando deitarmos a nossa cabeça no travesseiro, a nossa consciência esteja limpa, leve, tranquila, porque entendemos que aqui é passagem, não é destino final. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos alivie o coração nesta compreensão, neste entendimento de que, primeiro, tudo aqui é passageiro. E segundo, apesar de passageiro, tem um sentido muito importante, que é o de oferecer aprendizados para nós. E terceiro, Deus, dentro da sua bondade, da sua misericórdia e do seu amor infinitos, nos oferece oportunidades de aprendizado exatamente condizentes com aquilo que nós necessitamos. Ninguém vive o que não precisa viver. Ninguém passa pelo que não precisa passar. Então, encaremos a todas as dificuldades com alegria, busquemos superar todos os nossos obstáculos com otimismo. A partir do momento que a gente encara qualquer problema, qualquer sofrimento ou qualquer aflição com essa ótica alegre e otimista, tudo fica mais leve. É o alívio de Jesus atuando em nossa vida através da nossa própria mentalização positiva. Muita paz para vocês, um Feliz Natal para todos. E com essa mensagem de tanta esperança, nós vamos hoje fazendo, né, as nossas vibrações, te rogando, Jesus querido, que nessa noite especial que se aproxima, a humanidade possa relembrar dessa tua mensagem e envolver a todos em amor, dar respeito, dar compreensão, que essas energias que envolvem a todos que acreditam em Ti, Jesus, nesse momento, possam ser irradiadas a todos os locais de dor e de sofrimento, envolvendo o coração de todos aqueles que não acreditam em nada, para que eles possam ser tocados pela luz divina e perceberem a imensidão desse universo e que por trás dessa imensidão só pode haver uma causa inteligente, que é Deus, nosso Pai. Que a tua luz, Jesus, se derrame em todos os lares da terra, levando harmonia, compreensão, entendimento. Que nós possamos levar saúde a todos os doentes do corpo e da alma,
que todos aqueles, Senhor, que vão passar essas festas longe das suas famílias, porque estão expatriados por conta das guerras, que sejam envoltos em vibração de esperança e de fortalecimento. Que a paz possa acontecer em todos esses locais de conflitos, que haja o cessar da guerra, ações humanitárias, corações se ajudando. Jesus querido, que neste Natal que se aproxima, nós possamos nos lembrar da Tua presença, da Tua mensagem. E nós vamos encerrando. Antes do encerramento, nós vamos nos unindo, pedindo a Jesus que possa permitir com que seus mensageiros estejam aqui conosco, derramando sobre a água esses fluidos benéficos e restauradores, nos envolvendo nessa luz, na paz, no amor, na saúde, no equilíbrio e na fé. Essas luzes que são transmitidas para todos nós são o passe revigorante que nós necessitamos. E ao recebermos essas energias, um bem-estar imenso vai nos envolvendo. As nossas forças se restauram, as nossas energias desgastadas vão sendo restauradas, a nossa esperança vai sendo reavivada. E assim nós vamos sentindo Jesus ao nosso lado. Vamos sentindo que essas energias nos ajudam a deixar o nosso jugo suave. Mestre Jesus, o Natal se aproxima e que nós possamos encerrar este encontro de hoje relembrando a oração que Emmanuel deixou através da psicografia de Chico Xavier. Senhor Jesus, diante do Natal, que te lembra a glória da manjedoura, nós te agradecemos. Agradecemos a música da oração, o regozijo da fé, a mensagem de amor e a alegria do lar, o apelo à fraternidade, o júbilo da esperança, a bênção do trabalho, a confiança no bem e o tesouro da tua paz. Também te agradecemos, Senhor Jesus, a palavra da boa nova, a confiança no futuro. Entretanto, Mestre Divino, de corações voltados para o teu coração, nós te suplicamos algo mais. Concede-nos, Jesus, o dom inefável da humildade, para que tenhamos a precisa coragem de seguir os teus exemplos. Que nesse Natal, cada um de nós lembre-se do personagem principal do nosso Mestre, que se reúna e faça uma oração a Jesus, pois Ele é o aniversariante, mas no seu infinito amor, nós é que somos presenteados pelas vibrações de amor, de paz. E assim, meus queridos, em nome de Deus, em nome de Jesus, nós nos despedimos desse encontro, abençoados por Jesus. Graças a Deus. Então, mais uma vez, um Natal de muita paz, de muita harmonia, de alegria, de simplicidade e de oração. Fiquem com Deus e até a próxima semana.